Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos sempre que horas que você vai ver esse vídeo, mas eu estou num texto aqui importantíssimo para a nossa porção diária de hoje. Como sempre, esse é o nosso tempo de porção diária. Se fazer sentido para a sua vida, compartilhe com alguém, nos ajude a espalhar a boa e perfeita palavra do Senhor Jesus e reflexão diária que temos. O texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O assunto é um assunto muito importante. Paulo está aqui falando de uma oportunidade de compreendermos de verdade o sentido da vida e para onde nós devemos ter a consciência e ter o comportamento tranquilizado diante da morte. Diz assim o texto: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Olha só que interessante esse texto. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Nos dias de Jesus, vale a pena a gente ressaltar e lembrar aqui, um funeral, vou falar aqui na nossa linguagem atual, um culto fúnebre, um momento de você estar ali num velório, era um momento de demonstração de muita tristeza, e isso acontece até hoje. De muita tristeza, né? De chorar muito alto em alguns casos, pessoas em si, outras não conseguem falar nada, simplesmente só gemer e sentir a falta do outro. Em respeito à pessoa que faleceu, em consideração à pessoa que faleceu, o chorar a morte de alguém querido é válido, mas nós temos que ter a consciência de que não tem o poder de mudar o que aconteceu e não vai mudar o que de fato aconteceu. E isso a gente tem que ter com muita conscientização da vida. Você pode se entristecer, você pode chorar, você pode se lamentar, você pode entrar em processo de luto, mas que de fato essas coisas elas não vão mudar o curso do caminhar a partir daquele momento. Então, e é nesse momento em que a gente provavelmente não encontra outra ocasião, outro momento em que a gente expressa tanto sentimento pela vida do outro. E também é nesse tempo em que a gente se sente muito mais vulneráveis, muito mais impotentes quanto a um tempo de culto fúnebre. Quando eu falo sobre isso, eu também aprendo com Salomão. Salomão fala que melhor é ir a um culto fúnebre, a um funeral, do que a ir a um banquete, do que ir a uma festa. Quando Salomão fala isso, ele também está trazendo uma lição de vida, uma lição de comportamento de pessoas, a compreender que num funeral a gente de fato desperta para onde está indo e para onde nós estamos caminhando com a nossa vida. Quando a gente fala, né, da questão do choro, da questão do sentimento
da agonia, da tristeza, da angústia que temos quando perdemos alguém, a gente encontra uma passagem que diz que Jesus chorou. Jesus chorou no funeral de um amigo. E esse amigo era o Lázaro. Quando Jesus chora no funeral do amigo Lázaro, Jesus, ele está nos ensinando algumas coisas. E a gente precisa ler o texto com um pouco mais de atenção. As pessoas que estavam no funeral de Lázaro choravam pelo desespero de ter perdido a oportunidade de conviver com Lázaro. E Jesus chora por ver o comportamento das pessoas e não compreender que o verdadeiro sentido da vida em Cristo Jesus é saber que existe uma vida após a morte e uma vida eterna. Por que eu falo isso e por que eu penso desta forma? Porque eu já passei pela dor da perca de alguém, já fiz culto fúnebres, não uma vez, mas várias vezes, de pessoas muito próximas a mim, e eu sei bem o que eu estou dizendo. Mas o que me traz uma compreensão diferente é um comportamento de Jesus quando ele conquista a morte. Você sabia disso? Jesus conquistou o poder que a morte tinha sobre a vida. Ele mudou para sempre a maneira de como os cristãos devem ver e viver diante a morte. Jesus ainda experimenta o fator e a tristeza de perder alguém que ama, mas ele tem a esperança de saber que Deus pode trazer algo bom em qualquer situação. Deus pode. Deus, ele tem o poder de fazer. Deus, ele tem o poder de mudar a situação, e aí você pode olhar e ler na sua casa, e depois dessa reflexão, Romanos 8 e versículo 28. Porque temos que ter uma esperança em saber que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Nada, ninguém, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E essa convicção é que todos nós temos que ter. Nós temos uma esperança em que Jesus irá nos levar para estar com Ele nos céus, para que possamos desfrutar de uma eternidade. Gente, entenda o teor desta palavra, eternidade. Em total comunhão com Ele. Esse é o fator principal diante da morte em que todo cristão tem que ter. Por que eu falo isso? E a gente tem que ter convicção de quem somos e o que fazemos com a oportunidade que dissemos que somos. Porque, mesmo sendo um cristão, a gente não tem o poder de escapar das tristezas da vida. Mas nós temos sempre a oportunidade de poder trazer sobre a nossa dor da perca a esperança de que Cristo ressuscitou e Ele é a nossa verdadeira esperança. E de que Ele, sendo ressuscitado diante de todas as circunstâncias que Ele passou e está à direita de Deus, Ele é o nosso conforto. Ele é a nossa
certeza e convicção de que o dia mau passa e que há de recebermos uma oportunidade de viver uma vida eterna com Ele, em comunhão plena, total. E a palavra de Deus, ela ensina que quando nós recebermos esse corpo incorruptível, não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver dias difíceis, não vai haver nada do que estamos vivendo aqui. Pensa sobre isso e guarde a sua vida e dos seus em Cristo Jesus. Como assim guarde a sua vida e dos seus? Guarde a sua vida como consciência de que você entregou a sua vida em Deus. E conscientize os seus a entregar as suas vidas nas mãos de Deus. Fique com essa reflexão. Jesus é a esperança no dia mau. Jesus é a esperança no dia difícil. Jesus é a esperança para um cristão. Deus abençoe.